Nesta nova edição do programa em debate do Sem Diplomacia, a temática será análise de conjuntura internacional. Serão 3 programas em sequência, relacionados com um projeto do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais que trata de metodologia de análise de conjuntura, também vinculado ao estudo de certos processos concretos. Começou o ano passado com um curso de extensão que foi ministrado no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e justamente na elaboração do curso nos deparamos com algumas dificuldades importantes e interessantes, que era justamente a dificuldade de ter um acesso à bibliografia diversificada na área de relações internacionais sobre análise de conjuntura. Ou seja, existiam muitos trabalhos que analisavam conjunturas específicas, mas no âmbito metodológico havia uma escassez. E nos colocamos como desafio, a partir do curso, elaborar um livro sobre isso, que está saindo neste momento. Neste programa, em que temos a presença de Carolina Silva Pedroso e Alfredo Juan Guevara Martínez, que fazem o doutorado no programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e que são pesquisadores no IEI, né? Eles vão tratar de uma análise que estão desenvolvendo a partir de um modelo, né, de análise de conjuntura que aplicaram, no caso do capítulo, a situação da Venezuela. Então, o programa de hoje vai ser a discussão da metodologia de análise de conjuntura internacional, partindo do modelo desenvolvido no capítulo dos colegas e como se aplica à Venezuela e, posteriormente, em que medida ele é aplicável a outras situações da América Latina. Agradeço a presença dos dois e eu passo a palavra para Alfredo Juan Guevara Martínez, que nos vai sistematizar como trabalharam esse modelo de análise. Pensando na dificuldade que a gente encontrou de encontrar bibliografia sobre metodologia, modelos de análise de conjuntura especialmente pensados para relações internacionais, a gente começou a pensar por que era difícil entender conjuntura em relações internacionais. E o primeiro passo que a gente viu é que, porque a escala da conjuntura nas relações internacionais, dentro das ciências sociais, é a maior escala, porque são as relações que envolvem desde o individual até o maior coletivo, que são as relações entre países. Então, nesse sentido, o esforço que a gente pensou em fazer foi trazer uma literatura da ciência política do autor Jorge de Cibeles, do livro dele que chama Nested Games. No Brasil, a tradução do livro é Jogos Ocultos. E a teoria, o modelo que a gente escolheu dele seria o dos jogos alinhados, dos jogos em múltiplas arenas. É uma teoria que trata de jogos entre diversos atores por interesses. Eles colocam os interesses dele numa arena e nessa arena são produzidos resultados. Os resultados nada mais são do que os interesses vencedores. Então, as decisões que levaram a que um interesse fosse decidido em preferência de outro. Essa teoria ela pressupõe que um ator não tem um interesse único. Então, o ator A tem um interesse
1, 2, 3, 4. Só que esses interesses eles não se manifestam no mesmo jogo, na mesma arena. Eles se manifestam em diversas arenas que compõem um jogo maior para aquele ator. Então aquele ator tem, se for uma pessoa, tem interesses na vida econômica, na vida familiar. Então essa teoria ela pode ser aplicada a diversos níveis de complexidade. E por que a gente pensou nisso para análise de conjuntura? Porque a análise de conjuntura nada mais é do que uma análise completa, onde você está olhando vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, com vários atores interagindo, sem saber o que um está fazendo, além das interações nos campos em que eles estão juntos. Então, a teoria do Tsibelius pressupõe que um ator político ele está interessado numa decisão política, mas em várias outras, onde ele está competindo com vários outros atores, e esses atores não têm noção ou não têm informação suficiente de tudo que os outros estão competindo. A escolha dessa teoria foi feita principalmente pela dificuldade de você entender conjuntura. Porque quando você assume que os atores têm diversos interesses e que eles são incompletos, que você nunca tem como saber todos os interesses de todos os atores, você está assumindo que existem informações omissas. Se você não compreender determinada decisão, é porque você está deixando de ver alguma informação que estava faltando, alguma informação que determina por que aquele ator tomou determinada decisão. Nesse sentido, o Tsibelius usa o termo decisões subótimas. Não existem decisões irracionais ou decisões ruins, existem decisões subótimas. Os atores decidem a depender dos interesses deles em todas as arenas e as informações que eles têm sobre todas as arenas deles, incluindo os interesses dos atores com quem eles competem. A gente tomou a decisão de usar essa teoria e extrapolar para o campo das relações internacionais para ver se dá para aplicar essa teoria, que ela geralmente é utilizada para instituições com regras formais. Nas relações internacionais, a gente sabe que não tudo é traduzido em instituições, apesar de que as relações humanas existe uma tentativa de que elas sejam passadas a campos institucionalizados com uma normatividade. Pensando nessa complexidade das relações internacionais, a gente também trouxe os jogos em múltiplas arenas nos dois níveis do Putnam, que é um autor que é básico de relações internacionais, que diz que o nível doméstico e o nível internacional se influenciam mutuamente. Aquilo que acontece no nível internacional tem influências domésticas, aquilo que acontece no nível doméstico tem influências internacionais. Então, é um jogo que vai e vem. E dentro disso, você tem arenas que se transpõem. Elas estão acontecendo no nível doméstico, sendo influenciadas pelo nível internacional e vice-versa. Então, por isso que as duas teorias, os dois modelos casam, e com isso a gente construiu o modelo do nosso capítulo para tentar entender a conjuntura da crise na Venezuela numa perspectiva maior, tentando entender a conjuntura dos fenômenos da crise política que tem acontecido na América do Sul. Muito obrigado, Alfredo. E realmente é um tema bastante complexo e que foi muito bem sistematizado no tempo que nós temos nesse programa. Agora, na segunda parte, Carolina Silva Pedroso vai justamente mostrar como esse modelo que eles foram trabalhando se aplica na situação da Venezuela e no seu entorno de vizinhança, né, na América do Sul. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast.
Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Nessa segunda parte, então, passamos a palavra para a Carolina para discutir a aplicação do modelo ao caso venezuelano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Na verdade, a gente pensou em utilizar esse modelo para poder compreender um pouco melhor esse cenário de declínio dos governos alinhados, mais à ideologia de esquerda, considerados progressistas na América do Sul. É curioso porque essa onda rosa, como se chama, ela teve início justamente com a ascensão de Hugo Chávez em 1999 na Venezuela. E a partir de então houve uma sucessão de presidentes com um discurso muito parecido de combate ao imperialismo norte-americano ou ao neoliberalismo, que foi sendo eleito na região. E também, coincidentemente, a Venezuela foi um dos primeiros países que começou a apresentar declínio desse modelo mais estatista e mais de esquerda. Então, por isso também houve a escolha, pelo caso da Venezuela, para a gente poder compreender o quadro maior de conjuntura de declínio desses governos ou de diminuição dessa onda rosa na América do Sul. Então, aplicando esse modelo ao caso venezuelano, a gente tem, na verdade, como primeiro passo, a identificação das arenas, dos atores e dos interesses que estão ali nesse contexto e que influenciam o entorno regional. Tendo em vista, então, que o primeiro passo, o primeiro momento em que se fica muito claro a crise na Venezuela são justamente os protestos que acontecem nas ruas em 2014, é importante, então, observar qual é a dinâmica, então, dos atores e dos interesses presentes nessa arena que são as ruas. Existem principalmente grupos anti-governo, anti-chavistas, protestando contra o presidente Maduro, mas esses grupos eles não são homogêneos. Se pode observar uma sociedade civil apartidária, que não é ligada a nenhum movimento, nem pró, nem contra o governo, mas que está insatisfeita com os problemas do país e que sai às ruas para protestar. Mas também há a sociedade civil que está dentro dos partidos políticos de oposição. E esses partidos de oposição também se dividem em basicamente dois grupos. Os grupos mais moderados, que querem mudanças através de instituições e principalmente através da vitória nas eleições, no jogo democrático, mas também existe uma oposição mais radical na Venezuela que tenta forçar a renúncia do presidente Maduro, que é conhecido como Grupo La Salida, que tem grande destaque internacional, na mídia, enfim. Então, a gente observa que esse grupo não é homogêneo. Ao mesmo tempo, os grupos que saem às ruas para defender o governo também não são homogêneos. Existem militantes dos partidos políticos que compõem a base do governo, também existem movimentos sociais que estão dentro dos grupos que são chamados de coletivos bolivarianos, e também tem as pessoas que são simpatizantes ao governo e que não pertencem a nenhum grupo específico ou partido político. Então, nessa primeira arena, que seriam as ruas, a gente já consegue identificar atores diferentes com interesses diferentes, ainda que com algumas convergências ali na luta política. Tendo em vista, então, que os atores são racionais e que a oposição busca conquistar o poder, e aqueles que fazem parte do governo, defendem o governo, querem a sua manutenção no poder, sendo essa a lógica da racionalidade, se percebe que há, então, um choque de objetivos. Essa primeira, então, esse primeiro mapeamento das ruas ajuda a gente a compreender a mudança da composição da Assembleia Nacional que aconteceu nas eleições de dezembro de 2015. Esse descontentamento muito grande que se notou nas ruas do país inteiro, na Venezuela, se refletiu também no resultado das eleições que deu vitória à oposição, que conquistou pela primeira vez, desde a ascensão de Hugo Chávez, a maioria qualificada no parlamento. Esse parlamento também é composto por vários atores e interesses, mesmo existindo duas grandes coalizões partidárias, a coalizão que defende o governo, que é o Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, e a coalizão de oposição, que é a Mesa de Unidade Democrática. Dentro dessas coalizões também existem divergências. E é interessante notar esse jogo de poderes, de influência, nesses dois grandes grupos. Da mesma forma, o Executivo Nacional, embora seja dominado pelo chavismo, também apresenta pequenas divergências entre esse grupo maior, que defende o governo. Então, no campo da economia, isso fica muito claro quando se observa uma disputa de ideias que inclusive transparece na mídia chavista entre aqueles que defendem uma economia mais estatizada
ou aqueles que defendem uma economia mais próxima do marxismo, e ainda aqueles que defendem uma interação maior com o setor privado, né, do Estado com o setor privado. Na arena internacional, o executivo, então, composto por várias vertentes, acaba atuando de uma maneira mais homogênea, representando a Venezuela de maneira oficial, mas que, a partir, sobretudo, do governo Maduro, começa a enfrentar uma disputa de espaços com a oposição, principalmente a oposição mais radical, que tenta concorrer com uma diplomacia, digamos, não oficial em órgãos como a OEA, a visita da Maria Corina Machado ao Senado brasileiro, por exemplo, mesmo a Lilian Tintori, que é uma ativista pela liberdade do seu esposo Leopoldo Lopes, que foi preso em 2014, que percorre o mundo inteiro em busca de apoio à causa dos direitos humanos na Venezuela e que esteve presente na Argentina quando houve a vitória do Maurício Macri. Então, quer dizer, a gente percebe que na arena internacional, o ator principal, que deveria ser o executivo venezuelano, o presidente, começa a encontrar outros atores da arena interna, né, disputando esse espaço que deveria ser, a priori, somente da diplomacia oficial. Então, o que se percebe nesse contexto geral é que a Venezuela, que sempre foi uma protagonista desse ciclo de governos progressistas dessa onda rosa, começa a perder esse protagonismo por conta de questões internas e também por conta de um debilitamento da sua economia que ocorre, em grande parte, devido à queda do preço do petróleo no mercado internacional. Então, são dois movimentos conjuntos que a gente consegue identificar como sendo influenciadores dessa diminuição do ativismo dos governos de esquerda na América do Sul. Muito obrigado, Carolina. E nós tivemos uma visão, a partir da apresentação do modelo e da sua aplicabilidade no caso venezuelano, bem clara e que mostra, na América Latina, uma perspectiva dentro das crises em que aparece mais claramente a identificação dos interesses, dos atores e suas ações. Digo isso porque no âmbito da análise da conjuntura internacional que nós estamos trabalhando no livro, há vários eventos em que essas características não são tão visíveis. Então, há muitos autores que têm dificuldade em identificar estratégias e interesses concretos porque trabalham com a perspectiva das surpresas, né? Por exemplo, eventos que acontecem de forma imprevista. 11 de setembro, claro, não foi imprevisto para quem o organizou e o produziu, mas foi imprevisto para o governo dos Estados Unidos e o mundo, né? A Primavera Árabe, ou indo mais para trás, a queda da União Soviética. Ou seja, eventos que aparecem, que alguns denominam cisnes negros, né? Que aparecem, mudam o cenário e que só podem ser entendidos em retrospectiva. E em retrospectiva se vê que tem atores, interesses, estratégias, mas não é tão claro como na América Latina, que é uma região que tem se caracterizado por seguir bastante bem a ideia mais da modernidade, né? Em que você identifica projetos, se identifica visões políticas que apresentam defensas de modos de vida, embora antagônicos. Então, a política na América Latina tem sido mais pautada por uma visão da modernidade e um mundo, às vezes, pautado por essa ideia de pós-modernidade, em que fica difícil identificar o que alguns chamam os grandes relatos, né? As grandes narrativas. Então, isso vai aparecer no livro, essa contraposição entre diversas perspectivas, mas no caso do que foi colocado por Alfredo e por Carolina, mostra bem a especificidade da nossa região, em que categorias voltadas para identificar atores, interesses e estratégias se apresenta de forma bastante nítida. Agora, na próxima etapa, Alfredo e Carolina vão apresentar como foi esse trabalho, as dificuldades que encontraram, sua aplicabilidade a outros cenários. E eu passo então a palavra para Alfredo. Conforme a gente fez a aplicação do modelo que a gente apresentou para o caso que a gente escolheu, a aplicação consistiu num mapeamento. Um mapeamento para que outros observadores, outros pesquisadores pudessem pegar o mesmo mapeamento e aplicar uma pesquisa mais
aprofundada. Então esse mapeamento, de certa forma, ele é mais geral. A gente tentou aportar o maior número de elementos possíveis e o mérito do modelo justamente é mapear a conjuntura o mais amplamente possível para que outra pessoa possa escolher os fenômenos mais específicos e se aprofundar naquilo. Para que serve o modelo, então? Para você mapear diversas conjunturas ou mapear uma conjuntura e ir aumentando ela para você ir traçando os elementos que você precisa encontrar para entender o fenômeno que você está procurando. Então, quando a gente pensa em conjuntura, você pensa em um evento como se fosse uma foto, como foi o caso dos Black Swans, dos cisnes negros, 11 de setembro, etc. e tal. Só que o que a gente encontra quando a gente usa a teoria das múltiplas arenas? Quando a gente traça os interesses dos atores para trás e para trás e para trás e procura a racionalidade dessas decisões em diferentes níveis, não só naquele evento que você está olhando, você está olhando também a estrutura que deu aquela conjuntura. A estrutura ela fala também com o passado, não só com aquele momento presente. Então você acaba tendo uma conjuntura mais completa, porque você está olhando para mais elementos. No caso da Venezuela, o que a gente encontrou foi que alguns elementos do ambiente internacional são muito influentes na crise doméstica. A crise doméstica, lógico, teve seus fatores internos dos interesses da organização de interesses de atores domésticos, mas ela é muito enaltecida também pela crise do petróleo, pela crise do preço do petróleo, pelo esvaziamento do poder da OPEP de conseguir fazer com que o petróleo fique em alta. Isso mina a capacidade do governo venezuelano de manter o mercado venezuelano bem e causa crise de abastecimento. Essa crise de abastecimento, por sua vez, causa descontentamento da população. Esse descontentamento da população, por sua vez, amplia a legitimidade da oposição em querer destituir o governo. Então, nossa aplicação do modelo, a gente encontrou algumas dificuldades no quesito de traçar os interesses que saem do aspecto institucional. Então, por exemplo, a questão do preço do petróleo, ela é uma conjuntura que vai aquém das arenas normais, das arenas normativas que são previstas pelo Cibeles, porque são arenas que são muito além das arenas domésticas da Venezuela e além das arenas institucionais, por exemplo, da OPEP. É o mercado internacional. O que o modelo traz, na verdade, é você conseguir identificar quais são os links que estão faltando. Então, quando a gente identifica que o preço do petróleo e o mercado internacional está influenciando muito a crise doméstica venezuelana, a gente consegue apontar o caminho para um outro pesquisador para ele buscar nesse mercado internacional, nessa crise do petróleo, alguns outros elementos que talvez conversem mais com o objeto de pesquisa dele. Então, o ponto positivo do modelo que a gente desenvolveu é que ele é um modelo que pressupõe a própria dificuldade dele de você mapear as infinitas variáveis que as ciências sociais trazem. Então, uma conjuntura ela vai ser muito difícil de ser totalmente mapeada, mas por pressupor isso, você também aponta os possíveis caminhos aonde você consegue. Então, ele é um modelo que não é esgotável, você sempre vai poder mapear e aumentar o mapeamento. Você tem um mapa que ele nunca vai ser suficiente, mas ao mesmo tempo ele nunca vai ser inútil. Você vai conseguir aumentar cada vez mais o seu mapa e aumentar cada vez mais o aporte que ele traz. Muito obrigado, Alfredo. E reconhecendo a capacidade de síntese, né, de um tema tão complexo, né, mas que, felizmente, nós temos o livro, né, em que essa discussão está detalhada, né, mas que fica bem esclarecida a posição, o método, os problemas enfrentados. Agora passo a palavra para Carolina, que também vai fazer as suas considerações sobre o trabalho. O interessante da aplicação desse método
é que ele, embora tenha vindo da ciência política, ele serve para as relações internacionais e nos ajuda a deixar muito clara a influência do ambiente doméstico no internacional e vice-versa. Então, no caso venezuelano, a gente conseguiu mapear quais são as principais arenas, atores e interesses domésticos que têm influência no internacional e vice-versa. Apesar dessa dificuldade de algumas arenas não serem tão normatizadas, né, como o Alfredo comentou, na arena internacional elas são mais tangíveis, então há uma dificuldade então da gente identificar algumas regras e normas, mas de qualquer forma ela nos ajuda a ter esse quadro geral. Esse mapeamento inicial teve como objetivo então a gente identificar essa mútua influência entre ambiente doméstico e ambiente internacional, no caso a conjuntura da América do Sul, mas também pode servir para observar outros temas interessantes e que são muito discutidos quando se fala de Venezuela. Então, por exemplo, a própria qualidade da democracia venezuelana pode ser analisada a partir desse modelo, se nós pegamos como as instituições agem, como os atores influenciam dentro das instituições, se esses jogos estão sendo jogados com regras claras, se há transparência, se há responsabilidade. Então, ele também pode ser aplicado para outros casos para analisar a Venezuela. Então, por exemplo, na nossa análise, a gente não considerou de uma maneira muito significativa os jogos que acontecem internamente de outros poderes. Então, nós falamos basicamente do poder executivo, do poder legislativo e do judiciário, mas na Venezuela existem mais outros dois poderes constitucionais, que é o poder eleitoral e o poder popular, que não influenciam tanto na arena internacional, nessa conjuntura que era o nosso objetivo, mas que para analisar outros temas internos seria interessante aplicar esse modelo para ver como que esses poderes também agem internamente, como eles são arenas e que interesses estão ali sendo disputados. No caso específico da conjuntura sul-americana, esse modelo também pode ser aplicado para outros atores chaves nesse processo. Então, a Venezuela é considerada um ator relevante porque foi o país que deu início a esse ciclo e que também começa a demonstrar que o ciclo está perdendo força com o declínio do chavismo, mas, por exemplo, Brasil e Argentina também são países em que esse modelo pode ser aplicado e pode trazer ainda mais complexidade, né, para esse quadro, que ele é muito extenso, né? A gente fez um recorte muito específico, mas outros recortes podem ser feitos também. E é interessante porque ele também pode nos ajudar a ver a inter-relação que existem entre eventos como, por exemplo, a visita da Maria Corina Machado, que é uma opositora muito radical na Venezuela, à Comissão de Relações Exteriores no Brasil, e como resposta houve uma organização de duas comitivas de senadores brasileiros à Venezuela, uma delas de senadores de oposição ao governo da Dilma Rousseff, que quase gerou um incidente diplomático, e a outra comitiva que era de senadores favoráveis à presidente Dilma e que, por sua vez, estavam mais alinhados com o governo da Venezuela. Então, a gente consegue visualizar toda essa dinâmica regional, né? Mesmo a influência da Lilian Tintori sobre o pensamento do Maurício Macri, do novo presidente da Argentina, em relação à Venezuela, e até levantar a possibilidade de questionar a presença desse país no Mercosul. Então, a gente consegue visualizar todas essas dinâmicas regionais a partir desse modelo também, ampliando, então, o recorte que inicialmente foi mais específico, mas que pode ser ampliado também. Muito obrigado, Carolina. E fechando o programa, então, quedou bem claro, né, uma das vertentes que no livro de análise de conjuntura internacional estamos colocando, aquela que pretende dar conta dos atores, dos interesses, em metodologias que permitam tratar do doméstico e do internacional e como essas arenas se interrelacionam. Há outras dimensões que aparecem nas análises que trabalham um pouco com a ideia do acontecimento, né? Daquilo que outros chamam cisne negro, o evento, uma situação que de repente se coloca e que muda o cenário, né? Um caso típico, se nós vamos analisar retrospectivamente a crise brasileira, de legitimidade do governo, mas também de muitos atores políticos em cargos de gestão, executivos, né, municipais, estaduais, foram as chamadas Jornadas de Junho de 2013, onde de repente o governo de Dilma Rousseff estava no máximo da sua aprovação, mais do que nos melhores momentos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Havia uma tranquilidade, por exemplo, o índice de felicidade humana, medido por vários institutos internacionais, mostrava o Brasil com um dos maiores índices de felicidade humana.
e de repente um incidente que começa com uma reivindicação contra aumento de tarifas de transporte, termina num grande acontecimento que envolve críticas, corrupção, gastos com a Copa do Mundo. Ou seja, se cria uma agenda que na prática deslegitima, um pouco o governo brasileiro, que perde rapidamente popularidade, e acho que, analisando retrospectivamente, foi um momento importante dessa crise que está sendo tratada principalmente nas instituições, nos partidos, nos movimentos sociais, uma certa previsibilidade hoje, mas no seu desencadeamento apareceu um elemento surpresa, um cisne negro, e isso um pouco que na conjuntura internacional se coloca às vezes como dúvida, em que medida é possível se antecipar, fazer prevenção, né? Ou simplesmente as coisas acontecem e em retrospectiva se busca fazer análise. Então esse desafio que nós estamos trabalhando no livro, e hoje o capítulo apresentado por Alfredo e por Carolina dá respostas interessantes e importantes em termos metodológicos. Muito obrigado e até o próximo programa.